Fala galera do Geek Pop News, meu nome é Levi e estou hoje com a cineasta Fernanda Schenck, que fez e participou do documentário da Netflix O Caso dos Irmãos Menendez, além de muitos outros. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, e contigo, Levi? Tudo ótimo. E para começar, eu queria ouvir um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que tu é gaúcha, como eu, também sou aqui do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Eu queria saber um pouquinho da tua trajetória até chegar no documentário dos Irmãos Menendez. Eu sei que tu também trabalhou no documentário do Neymar. Então, eu sou gaúcha de Rio Grande, né? Mas eu me formei em publicidade em Porto Alegre, então eu comecei a minha carreira como publicitária e já na pós-produção. Então, eu já em Porto Alegre trabalhava com montagem de comerciais e foi meio que assim que eu entrei na pós-produção. Depois eu vim para Los Angeles fazer pós-graduação em cinema. E aí, quando eu me formei, eu acabei pegando um visto de trabalho para ficar aqui. E inicialmente eu continuava trabalhando com publicidade por aqui. Então, eu costumava fazia publicidade para mídias sociais ou fiz algumas coisas para TV. E aí, o que que acontece? Aqui tem uma comunidade bem legal de brasileiros aqui em Los Angeles, né? Então, eu conheci algumas dessas pessoas e conheci algumas pessoas que são envolvidas com o Festival Brasileiro de Cinema aqui em Los Angeles. E aí, o que que acontece? O Netflix entrou em contato com o Festival Brasileiro de Cinema, dizendo que eles estavam procurando uma assistente de montagem que falasse português, porque eles já estavam fazendo o projeto do Neymar e os editores falavam inglês, né? Tinha só um editor que era brasileiro, então eles precisavam de assistência para esses outros editores que não falavam português. Então, foi assim que eu meio que entrei na coisa dos documentários. Foi por causa que eles precisavam de alguém que falasse português, o que foi super legal. Foi meu primeiro projeto com o Netflix e foi uma experiência muito legal, porque foi muito sobre, assim, eu apresentar a cultura brasileira para pessoas americanas, sabe? Não. Então, foi uma experiência, foi uma troca muito, muito legal. E foi assim que eu meio que comecei a fazer um projeto atrás do outro com o Netflix. Foi a minha própria porta de entrada para os documentários, que agora já faz uns 5 ou 6 anos que eu estou trabalhando com isso. Tu gosta desse gênero ou foi uma primeira experiência? O que que tu achou dessa experiência de trabalhar com true crime? Assim, eu gosto, eu já tinha assistido coisas de true crime antes de trabalhar com os Menendez, porém, quando surgiu a oportunidade, eu fiquei um pouco receosa, porque eu sou uma pessoa um pouco impressionada. Eu sempre fui aquela pessoa que não dorme depois de ver filmes de terror, sabe? Que tem pesadelo. Então, eu estava um pouco preocupada, assim, do quanto seria o peso mental que isso teria para mim. Só que, ao mesmo tempo, era uma oportunidade muito boa, né? Porque o Netflix tem esse programa que é muito legal, que é como se fosse um aprendizado, assim, uma ponte que o Netflix oferece para transformar assistentes de montagem em montadores, né? Então, como eu tinha feito 3 projetos com o Netflix como assistente de montagem, nesse projeto dos Menendez eu tinha, então, sido, né, aplicado para fazer essa ponte, para então fazer o meu primeiro trabalho como montadora associada, né? Então, como foi aprovado, realmente era uma oportunidade que eu não queria dizer não. E ainda por cima, o diretor e o editor principal com quem eu iriam trabalhar eram da Argentina. Então, ainda por cima, eu ia trabalhar com pessoas que eram latinas também. Eu era meio que a base deles aqui em Los Angeles, porque eles estavam na Argentina. E isso foi uma ideia do Netflix que eu achei muito sensacional, que é como essa história dos Menendez aconteceu há quase 30 anos e muitas pessoas já contaram essa história. Eles queriam contar por uma perspectiva menos americana. Então, por isso que entrou essa equipe latina, o diretor, o editor argentino, eu brasileira. Então, isso foi uma questão muito legal da produção, também foi uma troca super, super interessante, assim. Um trabalho bem castelhano, né? Querendo ou não, Exatamente. só, A gente se encontrava no Zoom, tomava nosso mate. Era bem assim. e essa parte da Netflix, de querer pegar um pouco do latino, né, e não americanizar ah, o documentário. Tu acha que isso ajudou de certa forma as pessoas que não são dos Estados Unidos a entender mais ainda? Porque querendo ou não, para nós só saíam pequenas notícias e quem ia mais a fundo eram pessoas mais aficionadas e o grande público que só via na TV. Tu acha que isso pode ter ajudado ainda mais as pessoas a se interessarem mais, falarem mais? Porque essa história realmente, ela é muito conhecida nos Estados Unidos, principalmente aqui na Califórnia, porque o caso aconteceu aqui em Los Angeles, né? Então, eu acho que realmente uma das coisas do documentário era trazer a história mais para uma escala um pouco mais mundial, até porque existe uma questão de opinião pública em relação a como o caso está movendo para frente, né? Ele está sendo reavaliado. Então, eu acho que com certeza, tipo,
a visão da cultura latina também influencia muito nisso. Então, acho que isso com certeza foi uma coisa bem interessante dessa escolha do Netflix. A conversa com os irmãos foi por telefone, né? Como a edição parou para analisar como fariam só com imagens, com vídeos, com letterings, tudo que abrange a edição, como para vocês foi a dificuldade, ou se isso já tinha sido pensado antes? Tipo, vocês sabiam que só poderia ser por telefone, aí então a gente já criou um jeito diferente de fazer. Sim, a produção sabia que eles só iam poder falar por telefone, porque eu acho que existe alguma coisa na lei que eles não podem ser filmados dentro da prisão aonde eles estão. Então, o diretor ele já tinha se preparado para isso. Então, ele já tinha meio que preparado imagens para se filmar que seriam usadas enquanto as ligações estariam passando. Então, a ideia sempre foi realmente de usar as ligações deles como uma forma de narração para essas imagens de arquivo, porque tem muito arquivo sobre o material, né? Então, eu acho que foi bem esse formato que foi envisionado, e o Alejandro também filmou muitas coisas, tipo, recriou cenas, né, para a gente poder, então, preencher essas ligações. Então, isso já estava bem pensado, assim, ele é um diretor bem... articulou bem na mente dele, assim, antes de começar a filmar. Quais foram as maiores dificuldades, assim, para ti como profissional, assim? Um dos maiores desafios da gente fazer qualquer documentário é que a gente não tem controle sobre a história, né? É diferente de quando está fazendo um longa-metragem narrativo, onde tu tem um roteiro e o roteiro está escrito e é aquilo que está filmado, né? A história do documentário é orgânica, porque a gente está documentando a realidade, né? Então, eu acho que o maior desafio foi acompanhar essas mudanças sociais que estavam acontecendo enquanto a gente estava montando. E o que acontece? Uma coisa muito comum de acontecer em documentário, isso aconteceu com o projeto do Neymar também. Uh, Se estende o tempo de edição porque a história está se desenvolvendo em tempo real, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente está agendado por um determinado tempo de trabalho e não é que o filme não esteja pronto, é que a história não terminou de se enrolar até aquele momento. Então, por isso que é comum de, tipo, em documentário, tu olhar a lista de edição e tem, tipo, dezenas de editores, porque às vezes as pessoas já estão agendadas para outra coisa, então não tem outra solução além de tu trazer mais pessoas. Então, tanto no documentário do Neymar quanto no documentário dos Menendez, teve. Acho que o documentário dos Menendez, se tu olhar os créditos, acho que tem, assim, 10 editores. O do Neymar, acho que teve 7, sabe? Porque é assim, tipo, as pessoas começam a trabalhar e a agenda termina. Então, no projeto dos Menendez, eu e o editor argentino, nós fomos a primeira equipe de edição. Então, a gente trabalhou no primeiro ano do projeto e depois a nossa agenda terminou e daí a gente foi fazer outras coisas e aí entraram outras equipes no trabalho. Então, tipo, ficou 4 anos em pós-produção, é muito tempo, né? Então, realmente, tipo, o documentário é tão orgânico que, inclusive, a equipe, ela meio que se, naturalmente vai se reciclando. Tu acredita que mais casos de true crime possam vir a serem feitos? Eu acho que existe com certeza uma tendência do true crime continuar crescendo, né? Uma coisa que eu tô achando bem interessante é um movimento que eu tenho visto na indústria, que eu já tenho escutado de alguns produtores, assim, que estão desenvolvendo novos projetos de true crime, é que as pessoas estão tentando criar histórias ou encontrar histórias de true crime que tenham finais que sejam um pouco mais, digamos assim, esperançosos, sabe? Porque eu acho que teve muito essa primeira onda de true crime que era muito dark mesmo, assim, sabe? E eu acho que, obviamente, existe uma parte da audiência que gosta dessas histórias, mas eu acho que existe também uma parte da audiência que estava meio que precisando, assim, querendo consumir histórias reais, mas também querendo terminar, tipo, com uma sensação de, tipo, um pouco mais de fé na humanidade, digamos assim, sabe? Então, uma coisa que eu tô vendo já nos últimos projetos que eu trabalhei, eu também terminei recentemente mais um documentário de true crime para Netflix, que eu não posso falar sobre ainda. Sabe, um projeto que tá no foco de, tipo, vamos contar essa história, porque a gente acha que trazer essa história à tona vai ter um impacto real em evitar que essas histórias se repitam. E eu acho que os Menendez cai exatamente nisso, nessa coisa que as pessoas estão, vamos revisar esse caso, porque a gente tem essa nova visão como sociedade do que é o abuso sexual e vamos tentar evitar que outras pessoas caiam nesse mesmo julgamento errôneo sobre esse contexto. Como foi a tua primeira experiência, assim, como editora, né, em si? Uhum. O que que tu traz para as próximas, assim? Eu acho que, tipo, uma das coisas legais do documentário é que a gente trabalha com outros editores, né? Então, tipo, eu tive essa oportunidade incrível de trabalhar, como eu falei, eu trabalhei com o primeiro editor, né, que teve no projeto, que foi o Santiago, que é argentino,
E ele é um editor com muita experiência. Então, eu tive essa oportunidade de enxergar ele trabalhar, de ver o processo dele, de ver a evolução do corte dele e de constantemente, né, tá com ele revisando as coisas que eu mandava para ele, ouvindo feedback. Então, eu acho que o que eu mais carreguei do projeto para mim foi o processo criativo de pegar diversas entrevistas e começar a transformar aquilo num filme. Então, o Santiago, ele teve ele tem, obviamente, cada diretor tem, cada editor tem o seu processo criativo, né? Mas uma parte do processo do Santiago que eu com certeza aderi às coisas que eu fiz depois, né? Foi que a gente tem essas diversas entrevistas que são diversos personagens, às vezes é muito difícil decidir qual personagem vai contar qual parte da história, né? Então, o Santiago meio que fez isso, que ele pegou quatro personagens principais e ele meio que montou a história inteira só com essas quatro entrevistas. E aí depois ele começou a fazer decisões junto com o diretor de tipo, não, então essa sessão, na verdade, tem que ser contada por essa outra pessoa. Aí a gente trazia essa outra entrevista, né? Então, muitas vezes, tipo, era isso que eu tava, tipo, fazendo junto com ele, né? Do tipo, então a gente vai trocar essa entrevista. Eu ia lá pra entrevista e começava a pegar todos aqueles mesmos depoimentos daquela mesma sessão da história. Então, assim, a gente ia meio que montando corte. As coisas que eu fiz depois disso, inclusive um documentário independente que eu tô fazendo agora, que eu tô montando sozinha, eu tô absolutamente usando esse processo. Queria muito te agradecer pela participação, também agradecer ao pessoal aí do portal Geek Pop News pela oportunidade, e também para Nathalie, que foi a pessoa que nos chamou. Também muito obrigado. Também para as pessoas assistirem o projeto da Fernanda, que é o caso dos irmãos Menendez, está na Netflix, no documentário super importante, e também o do Neymar, o Caos Perfeito, o nome, né? Se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, assistam, são muito bons. Eu sou viciado em documentários também. Então, assim, muito obrigado pela participação, Fernanda. E fico muito agradecido. Deixem o like, se inscrevam no canal aí. Muito obrigado.